Salve Maria Santíssima, eu quero falar um pouco para você sobre Santo Tomás de Aquino, baseado num trecho de Chesterton. O nome dele eu falo rápido porque é difícil falar, né? Esse grande autor, conhecido como o Novo Tomás de Aquino, pela sua genialidade. Aí alguns chamam de G.K. Chesterton. Alguns chamam por esse nome, né? Acho que você entendeu e já ouviu falar nele, né? Falo rápido, parece que eu falei até errado, né? Eu vou falar o seguinte sobre dois frades. Permitam-me antecipar-me a qualquer remoque, dizendo já que reconheço ser como aquela famigerada personagem que ousa entrar de rompante em domínios que até mesmo os anjos do doutor Angélico poderiam recear pisar. De mansinho que fosse. Tempos atrás escrevi um livrinho deste mesmo gênero e feitio sobre São Francisco, porque ele também escreveu, né, um livro sobre São Francisco de forma muito profunda mesmo, né? Mais ou menos com se eu não me engano, 126 páginas. E algum tempo depois, não sei quando nem como diz a canção, e de certeza que nem imagino porquê, prometi escrever um livro do mesmo tamanho, da mesma pequenez, acerca de São Tomás de Aquino. Tal promessa não foi franciscana, senão pela sua aspereza, e este paralelismo que me propus estava longe de ser ao estilo tomista quanto à sua lógica. De São Francisco pode-se muito bem fazer um esboço, mas de Santo Tomás só é possível fazer um mapa, como se for um mapa de uma cidade labiríntica. E contudo, em certo sentido, ele tanto caberia num livro muito maior, como num muito mais pequeno. Daquilo que realmente sabemos sobre a vida, poderíamos tratar à vontade em poucas páginas, pois não lhe acontece o mesmo que a São Francisco, que foi absorvido por uma torrente de pequenas histórias pessoais e de lendas populares. Aquilo que da sua obra sabemos, ou poderíamos saber, ou possamos, quiçá, vinha ter a aventura de aprender. Tudo isso irá provavelmente encher mais bibliotecas no futuro do que aquelas que já encheu no passado. Fazer um bosquejo de São Francisco em jeito de silhueta era admissível, mas já para São Tomás, tudo depende de como se preenche o contorno que se desenha. De certa maneira, era até bem medieval fazer uma iluminura partindo de uma miniatura do Poverello, título que era já, por si, um diminutivo. Já fazer um digesto à maneira jornalística do boi mudo da Sicília. Isso ultrapassa todas as experiências digestivas possíveis. Seria como se quisesse pôr um boi numa chavena de chá. Resta-nos a esperança de que seja possível fazer um esboço de uma biografia. E mais ainda agora, que qualquer um parece ser capaz de escrever um esboço ou versão abreviada da história ou uma versão abreviada do que quer que seja. Acontece, porém, que no caso presente o esboço de tal figura há de ser um figurino extra largo. Na verdade, o hábito que seria capaz de conter este frade colossal não existe sequer em armazém. Já deixei dito que se trata apenas de esboços de retratos, mas neste caso o contraste concreto é assaz gritante, tanto assim que até o poderíamos achar cômico, acaso víssemos os esboços destas duas silhuetas humanas ao vivo e aproximarem-se de nós encosta abaixo. Vestidas com seus hábitos de frades, seria como se víssemos mesmo de longe as silhuetas de Dom Quixote e de Sancho Panza, ou do mestre Eslendem. São Francisco era um homem pequeno, o esguio e vivaz, magro como um fiozinho e vibrante como a corda de um arco. Toda a sua vida foi uma roda viva, aos saltos e pinotes, a voar atrás do pedinte, a correr nu floresta adentro, a atirar-se para um barco desconhecido, a arrojar-se para dentro da tenda de sultão e a oferecer-se para se lançar sobre o fogo.
Ele devia fazer lembrar uma daquelas folhas castanhas de outono, com um fino esqueleto de nevuras, e eternamente a dançar o vento. Na verdade, porém, ele é que era o vento. São Tomás era como um touro enorme e pesado, um homem gordo, lento, silencioso. Era muito manso e magnânimo, mas pouco saciável. Era tímido, mesmo para além do que exige a humildade própria de um santo, e abstraído mesmo quando não se tratava das experiências ocasionais de transe ou êxtase, que com cuidado escondia. São Francisco era tão fogoso e até irrequieto que os clérigos a quem se apresentava de supetão chegavam a pensar que fosse um louco. São Tomás era de tal modo impassível que, pelas escolas que foi frequentando regularmente, os acadêmicos chegavam a pensar que fosse estúpido. É verdade que ele era aquele tipo de aluno que por vezes se encontra e que prefere muito mais ser tido por estúpido do que ver os seus sonhos devassados por estúpidos que, porventura, sejam mais dinâmicos ou animados do que ele. Este contraste exterior atinge quase todos os pontos destas duas personalidades. No caso de São Francisco, era paradoxal, embora fosse apaixonado por poemas, tivesse tão grande desconfiança em relação aos livros. O fato que sobressaía em São Tomás era o de que ele amava os livros e vivia de livros. Ele viveu autenticamente a vida do clérigo ou do acadêmico, dos contos da cantuária, que preferia possuir 100 livros de Aristóteles e a sua filosofia a todas as riquezas que o mundo lhe pudesse oferecer. Que é um pouco da vida de São Tomás de Aquino que a gente vai estar falando em outros áudios.